Meninos e meninas de todas as idades, vocês querem ver algo estranho? Esse é o nosso vídeo de estreia do nosso especial de Halloween. Essa época do ano em que lojas de departamentos separam espaços para expor cabeças de abóbora de plástico, teias de aranha falsas e morceguinhos de EVA. Inclusive eu tenho o meu aqui, só não coloquei ali porque... tava afim não. Não quero. E todo ano eu faço aqui um vídeo especial de Halloween. E agora em 2023 não poderia ser diferente. Só que aqui eu tenho uma novidade. Teremos outros vídeos especiais para comemorar a data. Então fique de olho no canal porque eu vou trazer alguns temas bem legais para vocês. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou preparando. Teremos um vídeo sobre fantasmas na antiguidade. Pois é, vocês já tiveram curiosidade em saber se civilizações antigas acreditavam em fantasmas? Aliás, eles registraram algo sobre fantasmas? Então deixa comigo que eu vou trazer um vídeo especial sobre isso. E o melhor de tudo, vão ser vídeos com evidências históricas. Não é como dizem, todo mito tem um fundo de verdade? Por isso conto muito com a audiência de vocês, porque são vídeos que estão sendo produzidos com todo o carinho possível. Daí, para não perder nenhum, se inscrevam aqui no canal e apertem o sininho. E também chamem seus amigos para curtir esse vídeo juntos. E a propósito, esse vídeo não é aconselhado para pessoas sensíveis. E se você é um seguidor mais novinho, eu aconselho que não assista. Porque colocarei algumas cenas de filmes de terror e falarei de alguns assuntos bem assustadores, tá? Peça pra pessoa que cuida de você, a mamãe ou o papai, escolher outro vídeo, certinho? Enfim, bora lá! Primeiramente, deixa eu me apresentar. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E o Halloween é uma festa que, embora não faça parte da nossa herança cultural, conquistou o coração de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas o que é isso que nos atrai de maneira tão misteriosa? Será a emoção de assustar e ser assustado? Ou talvez seja a irresistível combinação de doces e travessuras que nos cativa? Seja qual for a razão, é inegável que o Halloween possui um fascínio que transcende as fronteiras culturais e nos une em uma celebração repleta de mistério e diversão. Quer dizer, mais ou menos, né? Aqui no Brasil até que tem algumas festas e tal, mas não acho que está algo muito consolidado. Enfim, eu não sei, né? Comente aqui na área de comentários se onde vocês moram rolam festas de Halloween. Nesse vídeo, para marcar o início da nossa série de episódios especiais dedicados à festa, mergulharemos nas profundezas do desconhecido. Iremos explorar histórias reais tão assustadoras que parecem ter saído de contos de terror. Preparem-se porque o que você vai ouvir pode te deixar acordado a noite inteira. Então, ajuste sua cadeira, acenda uma vela e deixe-me guiá-los por um mundo onde o inexplicável se torna realidade. Bem-vindo ao sombrio e intrigante mundo das histórias reais que podem ser mais sinistras do que qualquer conto de terror. Todo mundo tem algum tipo de medo, seja medo de barata ou medo de águas profundas. Mas a maioria das pessoas podem conviver com eles ou nunca nem sequer precisar enfrentá-los. Mas tem medos que são tão profundos que podem virar uma fobia. O Dr. Timothy Smith era de New Haven, em Vermont, nos Estados Unidos. E vamos dizer que ele era meio preocupado com uma certa questão. Ele tinha um medo bem peculiar, que era o medo de ser enterrado vivo. Pode parecer estranho, mas esse é um medo comum e que tem até nome, tafofobia, o medo de ser enterrado vivo. Hoje existem procedimentos que permitem saber se a pessoa faleceu mesmo, mas no passado não. A história de pessoas sepultadas vivas, gritando de seus túmulos, aterrorizavam os ouvintes, o que levou algumas pessoas a pensar em alternativas para alertar os seus amigos. Hoje tem quem queira ser enterrado com seu celular, mas gente como o Dr. Adolf Gutsmuth não vivia na época dos smartphones. Então, em 1822, com medo de ser enterrado vivo, desenvolveu um caixão seguro, onde ele seria alimentado por um tubo, caso fosse enterrado vivo sem querer. E ele testou o caixão por algumas horas, situação em que ele ficou enterrado e onde, através desse tubo, ele pôde degustar uma sopa, comeu linguiça e tomou cerveja. Um belo programa para um final de semana, não é mesmo? Mas o nosso caro Timothy Smith foi um pouco além. Ele não esperava ser alimentado por um tubo, mas ser visto. Porque, né, vai que ocorria dele ser sepultado vivo sem ninguém nem desconfiar. Então ele mandou que sua sepultura tivesse um tubo de cimento posicionado sobre o seu rosto. E um painel de vidro taparia o tubo, para quem estivesse do lado de fora pudesse dar aquela checadinha para ver se ele estava vivo.
Bom, essa sepultura ainda existe. Se você visitar o cemitério Evergreen, a encontrará lá. Irá ver o painel de vidro no mesmo lugar. Hoje ele está embaçado, mas após o enterro do Timothy em 1893, quem foi lá dar uma checada para ver se ele estava bem, pôde constatar que ele estava bem mortinho. E que sua aparência não era das melhores, já que as pessoas tiveram o desprazer de ver a decomposição da sua cara. E se você tem medo de ser sepultado vivo, não se preocupe. Hoje em dia, a probabilidade disso acontecer é praticamente zero, porque um médico precisa testar a sua morte. Nessa próxima história, como eu posso dizer? É de uma tragédia que poderia ter sido evitada se as pessoas tivessem mais juízo na cachola. Na Inglaterra tem um bairro bem simpático chamado Hammersmith, e se você o visitar encontrará galerias, livrarias, ruelas e cafeterias. Edifícios pequenos e alguns ainda com sua arquitetura histórica. E é interessante imaginar que muitos que estão caminhando por essas ruas nem sequer sabem o que aqui ocorreu um caso famoso de aparição de fantasmas, que resultou em uma tragédia. Em 1803, na Inglaterra, nesse antigo bairro de Londres, as pessoas começaram a relatar ter sofrido um encontro estranho. Elas estavam vendo um fantasma. Eram vários os relatos, juntos com os boatos de que era o fantasma de um suicida, ainda vestido com sua mortalha branca. Rapidamente, o fantasma de Hammersmith virou o grande assunto do momento, e as pessoas ficaram cada vez mais apavoradas. Isso levou à fatídica noite de 1804, quando um funcionário da alfândega que fazia tranquilamente sua ronda e teve o desprazer de avistar a assombração na rua Black Lion, e apavorado sacou sua arma e atirou. Ele acertou em cheio o fantasma, que morreu. Sim, morreu. Eu sei, como vocês também sabem, que fantasmas não morrem de tiro. Na verdade, não morre de nada, né? Já tá morto? Na verdade, o funcionário da alfândega, que se chamava Francis Smith, atirou em Thomas Millwood, que estava todo vestido de branco por ser gesseiro. O Smith foi preso, julgado e condenado. Mas a história não acaba aqui. O sem juízo dessa história era o próprio fantasma, que era um sapateiro idoso chamado John Graham, que usava um lençol para pregar peças nos outros, fingindo ser uma assombração. E vocês acreditando que pegadinhas inconsequentes são coisas de hoje. Existe um fenômeno social que muitas pessoas experimentam, que é a paranoia. E a paranoia gerada pela desconfiança ao longo da história fez algumas pessoas tomarem atitudes bem questionáveis, para dizer o mínimo, ainda mais quando estavam em grupo. E uma das vítimas da paranoia de um grupo foi uma moça chamada Mercy Brown, que por sorte já estava morta quando tudo aconteceu. O ano era 1892, estamos em Rhode Island, Massachusetts, nos Estados Unidos. Mercy estava bem doente e sofrendo de uma misteriosa doença apelidada de consumo. Nos anos anteriores, sua mãe e irmã já tinham padecido disso, e seu irmão, Edwin, também estava doente. Mercy não tinha chances, a doença tinha devastado seu corpo e em janeiro de 1822 ela morreu. As mortes das mulheres da família e o pescoço do Edwin na reta levou alguém a sugerir que alguma entidade sombria estava sugando a vida da família, definhando seus corpos e levando-a à morte. E aquilo era certamente a obra de alguma das damas falecidas, que seria uma vampira. Tendo isso em mente, então o impensável aconteceu. Alguns homens da região tiveram uma conversa com o pai de Mercy e Edwin, e o convenceu a desenterrar o corpo das 3 mulheres mortas e tirar à prova se as mortes na família eram um caso de vampirismo. E ele achou que isso era uma boa ideia. Mas assim, também não vamos julgar muito, né? O homem não fazia ideia do que estava matando sua família, estava desesperado e alguém apareceu com alguma solução, mesmo sendo uma solução bem esquisita. Quem somos nós, como sociedade moderna, para julgar um homem desesperado e assustado? Principalmente quando, enquanto lutávamos contra uma pandemia de um vírus altamente mortal, muita gente cogitou usar ozônio onde não deveria. Bom, o fato é que ele aceitou exumar a esposa e as filhas no dia 17 de março. Hoje em dia, você não pode simplesmente chegar do nada em um cemitério e fazer uma exumação, mesmo sendo um parente seu. E isso não era tão diferente no século XIX. Tipo, não era bacana você ir até lá no cemitério exumar a galera. Os homens desenterraram primeiro a mãe, falecida há anos. Eles procuravam por indícios de que ela era uma sugadora de sangue sombria e infernal. Mas ela, assim como sua primeira filha falecida também há anos, era só ossos. Então,
Foi a vez da Mercy, que faleceu no inverno, há cerca de somente poucos meses, e o seu corpo estava bem conservado. Hoje a ciência falaria que o corpo estava preservado devido ao clima muito frio e à morte muito recente, mas esses homens interpretaram como sendo o corpo de uma monstruosidade vampírica. E como tal, a vampira deveria ser morta de novo. O seu peito foi aberto e o seu coração, ainda cheio de sangue, foi arrancado e queimado junto com seu fígado e dado para o Edwin comer. Eles acreditavam que essa era a única maneira dele sobreviver à maldição da vampira que estava sugando a vida de toda a família. E vejam só, deu certo. Edwin viveu anos e teve uma esposa linda, que deu a ele um menino e uma menina. E a família era tão perfeita que tiveram até um cachorrinho chamado Tobias. Mentira, o Edwin morreu 2 meses depois. Mas qual era a doença que estava devastando esta família? Era a tuberculose, que naquela época era uma sentença de morte, e o médico da família já tinha alertado isso, mas os homens da região não estavam convencidos disso, e a pobre Mercy foi quem pagou o pato. E a propósito, a sepultura de Mercy ainda existe, ela está no cemitério Chestnut Hill, onde é visitada esporadicamente por curiosos e pessoas que tiram fotos de gosto extremamente duvidoso fingindo serem vampiras ensanguentadas, ignorando que uma moça de 19 anos foi vítima de uma superstição. Agora vejam essa imagem, e pensar que foi aqui onde um dos mais emblemáticos casos de pânico vampírico se desenrolou, com homens desenterrando corpos de mulheres em busca de uma entidade sugadora de vida. A Mercy foi enterrada e depois exumada para ser enterrada novamente. Sepultamentos fazem parte da cultura ocidental e ocidentalizada há séculos. Mas sabem, várias culturas ao redor do mundo têm como tradição cremar seus mortos, dentro de um conceito religioso. E as culturas ocidentais e ocidentalizadas resolveram fazer isso também, mas o motivo não era religioso, e sim porque seria mais higiênico. Foi pensando nisso que em 1866, médicos se reuniram em Florença, na Itália, para defender a ideia de que enterrar cadáveres era nojento e que cremar era uma opção melhor. Algumas pessoas curtiram a ideia e em 1876 um barão chamado Joseph Henry... Peraí, que o nome dele é longo. Algumas pessoas curtiram a ideia e em 1876 um barão chamado Joseph Henry Louis Charles de Palm faleceu e foi virar uma das primeiras cobaias para a cremação. Gente, que nome longo. Mas antes, o seu corpo passaria por poucas e boas. Não no nível de um morto muito louco, mas, por exemplo, o seu corpo teve que ficar guardado por 6 meses para os preparativos. E tiveram a genial ideia de usar arsênico para conservá-lo, o que não adiantou muito. Daí, a segunda ideia seria cobri-lo de ácido carbólico e argila. O que não foi muito legal também, porque eu tenho certeza que não o deixou com uma aparência muito agradável. Mas tudo bem, porque não era um concurso de beleza. Nisso da viagem de Nova York para a Pensilvânia, o caixão foi perdido. Você achava que só você foi um dos azarados a ter a bagagem extraviada? Foi não, meu filho. Finalmente, na Pensilvânia, o corpo foi cremado em frente a uma plateia que continha jornalistas que relataram para nós do futuro o que aconteceu. O corpo do Joseph foi coberto por especiarias e flores e levou 2 horas para virar pó. Mas não antes de um espetáculo de chamas coloridas e tons rosas e dourado, por conta de tudo que foi passado nele. Mas a história do nosso amigo Joseph foi até que ok, se comparado com o que ocorreu com os corpos que foram trabalhados por um professor chamado Lodovico Brunetti. Era o final do século XIX e ele foi testar a sua máquina de cremação. Um dos corpos que ele usou para o teste foi o de um homem de 45 anos. O Lodovico não tinha alguém para dar um toque e falar que talvez o que ele estava prestes a fazer não era muito legal para a propaganda da cremação. Veja bem, o nosso Lodovico resolveu dividir o corpo em 3 partes, colocando as pernas, os braços em um canto, o tronco em outro e a cabeça em outro. Deve ter sido uma visão desconfortável, afinal estamos falando do espostejamento de alguém, ou seja, ele fez pedaços de uma pessoa. Mas acredita em mim, essa não foi uma das piores coisas que ele já fez. Na cidade de Pádua está uma das mais antigas universidades do mundo e um dos berços da anatomia. E um dos célebres anatomistas que passaram por lá foi Lodovico, que fez alguns experimentos com cadáveres, como realizar a conservação de tecidos humanos, que representou a principal contribuição científica dele.
E em 1863, ele soube de uma garota que tinha tirado a própria vida em um rio próximo ao hospital cívico. Ela tinha pouco mais de 18 anos de idade, e de acordo com o que dizem, ninguém sabia o seu nome, e ela procurou pôr um fim em sua vida por ter sido largada pelo namorado. Não é muita novidade que em várias sociedades, muitas pessoas têm pouca ou nenhuma simpatia por aqueles que retiraram a própria vida. Não é à toa que as histórias de fantasmas reservam os piores finais para eles. E aquela garota que provavelmente não teve nenhum acolhimento em vida, certamente não teria após a morte. Ludovico, assim que soube dela, pediu para que levassem o seu corpo até ele. É até desconfortável falar o que ele fez, mas falando sem rodeios, ele fez um molde dos ombros e do rosto dela, retirou toda a sua pele, com cuidado de preservar os seus longos cabelos, e passou na pele éter sulfúrico e outros produtos químicos. A sua ideia era preservar a pele para que não apodrecesse, e quando conseguiu, a usou para cobrir o molde de gesso, que recebeu até olhos de vidro. Vocês podem estar imaginando agora o quanto isso foi de um gosto extremamente questionável. Mas isso vai ficar bem pior, porque ele simplesmente entrelaçou o rosto dela com cobras esculpidas, colocando o objeto nela como se os répteis estivessem devorando o seu rosto, e ainda usou cera vermelha para fingir que era o sangue. Ele queria retratar como é que uma pessoa que retira a própria vida seria recebida no inferno. E se sentindo muito motivado, pediu à universidade em que ele trabalhava fundos para que ele pudesse levar a sua peça para a França, onde seria exposta na Exposição Universal de Paris, em 1867. A universidade, surpreendentemente, permitiu isso, e Ludovico foi para a França, e em frente a centenas de pessoas, sem constrangimento algum, ele expôs o seu trabalho. E se vocês acham que ele foi escorraçado, criticado ou ouviu poucas e boas, pois pensou errado, porque ele simplesmente ganhou o grande prêmio do evento. A pobre garota foi por anos tratada como uma curiosidade bizarra e ganhou uma história onde ela, como diz uma descrição da época, se afogou voluntariamente por estar triste por um amor não correspondido. Mas pesquisadores foram procurar pela história dela e descobriram que ela não era uma ninguém. O seu nome era Eugênia Perini, e inclusive não existe nenhuma prova de que ela tirou a própria vida por conta de um amor que a traiu. Aliás, nem existem provas de que ela de fato retirou a própria vida. Os mesmos pesquisadores encontraram os registros de seu falecimento, apontando encontrada afogada ou afogamento acidental. Eles explicaram que não existe menção alguma, mesmo nos documentos da igreja local, de que ela atentou contra sua própria vida. Todas as histórias que eu trouxe aqui foram acontecimentos reais, mas que por conta de alguns detalhes poderiam facilmente virar enredo de algum filme. É como eu costumo falar, às vezes as histórias reais podem ser mais sinistras do que qualquer conto de terror. Se você gostou desse vídeo, eu tenho outros sobre histórias um tanto peculiares. É só acessar esse link aqui, arqueologiapelomundo.com.br/Halloween, que vocês encontrarão alguns deles listados lá. E clicando aqui, vocês poderão assistir a um vídeo especial contando a história do Halloween. É um vídeo muito bacana, com ilustrações exclusivas, então assistam lá. E as fontes de tudo que eu falei aqui estão no comentário fixado. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau! Pô, eu devia ter colocado o negocinho aqui, né? Oh, perdi essa chance, ó. Perdi a...